Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui, de álgebra linear. E hoje a gente vai começar o nosso segundo bloco da disciplina, com a matéria já da segunda prova, falando um pouquinho sobre transformações lineares. Então, vamos primeiro começar aqui tentando traduzir o que a gente já aprendeu para a nossa linguagem de agora. Então, trazer o que a gente já aprendeu para uma nova linguagem, que é o seguinte, até agora, até um pouquinho antes ali da gente começar a falar de espaços vetoriais e bases e outras cositas massas, a gente estava trabalhando de maneira bastante frequente, com resolução e discussão, maneiras de decidir se um sistema linear tem solução, como responder sistemas lineares, como resolver sistemas lineares e como aplicar esses sistemas lineares a perguntas também da parte de espaços vetoriais e outras coisas. Então hoje a gente vai mudar um pouco a chavinha para um conceito um pouco mais abstrato, que é o conceito de transformações lineares. Então, vamos armar aqui um sistema como a gente estava acostumado a fazer. E se você lembra, lá atrás a gente escreveu isso aqui. Então, a gente escreveu uma matriz que era a matriz de sistema. A gente tinha um vetor que era o vetor de solução, que era um vetor que a gente estava procurando, e uma resposta, que é esse vetor que está aqui. E aí, a gente buscava resolver essa equação. Agora, em termos de matrizes coluna, e de uma matriz A. Então, isso é o que a gente agora está procurando. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esquecer um pouco o B e vai olhar um pouco para esse AX aqui, Então, A transforma X, que se a gente bem lembra, ele é um vetor. Bom, em geral a gente está trabalhando com R, mas pode ser C também, Ele é um vetor aqui, no nosso caso, em Rn. Em um vetor em Rn. Então, esse produto aqui, ele transforma um vetor com m coordenadas em um vetor com n coordenadas. Então, o que a gente está fazendo? Ao invés de a gente estar olhando para a equação inteira, a gente está olhando aqui só para o lado esquerdo e olhando isso aqui como uma função. E aí a nossa pergunta de resolver o sistema ela passa a ser, quando que esse vetor aqui está na imagem desse sistema? Está na imagem dessa função. Então, a pergunta é resolver esse sistema é a mesma coisa que se perguntar se esse vetor está na imagem da função. Então a gente vai passar a olhar não só para o sistema, mas olhar isso aqui como uma função como um todo. E tentar estudar da melhor maneira possível essa função. Então, se você lembra muito bem, essa função ela tem algumas propriedades interessantes. Então, por exemplo, a gente usa aqui a estrutura de soma no Rm, é respeitado pela função. Então, a gente pode somar e transformar os vetores, ou transformar primeiro e somar depois. E a gente também pode multiplicar um vetor para transformar ou multiplicar ele depois de transformado.
São duas propriedades matriciais que a gente viu, né, desde o primeiro dia da disciplina, na primeira semana, lá atrás. Então, eu vou copiar essa ideia aqui para espaços vetoriais, né, que são locais onde eu possa somar e multiplicar duas cargas. Então, uma transformação linear entre dois espaços vetoriais V e W, né, é uma função de V para W, né, de forma que a imagem da soma é a soma das imagens então você pode somar para transformar ou transformar e somar. E você pode multiplicar para transformar ou multiplicar depois de transformar. E isso, né? Para todos o IV em V e alfa real. Pode ser C também, depende de onde você está tomando os seus escalares. Mais tarde a gente vai ver que tomar escalares complexos também pode ser útil. Então, você está dizendo aqui, né, que você pode usar a estrutura de soma antes ou depois. E a estrutura de multiplicação também antes ou depois. Tá? Não tem o menor problema. Então, nada melhor para a gente, né, que a gente discuta alguns exemplos, né, para a gente ter na cabeça tanto exemplos que vão aparecer para a gente praticamente o tempo inteiro, que é com matrizes, né, quanto exemplos em espaços abstratos. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. O primeiro a gente já tem aqui, é o que a gente acabou de mostrar. O primeiro a gente já tem aqui, que foi o que a gente acabou de mostrar. Que é justamente o seguinte, né? Então, exemplo A. Então, a gente pode escolher, por exemplo, V como sendo um espaço vetorial de dimensão M, qualquer, com uma base fixada. O W, um Rn. A, uma matriz que tenha N linhas e N colunas. E aí a gente escolhe a nossa transformação. A que leva um vetor V aqui, né, na matriz AV. Então você toma V como um vetor coluna, né, e você faz a multiplicação A vezes V. Então isso sempre dá uma transformação linear, né, que a gente já está aí cansado de ver. Outro exemplo, por exemplo, é a avaliação. Se você quer estudar, por exemplo, né, então a gente pode definir V como PN. A gente tem trabalhado bastante com o P2, né, nos nossos exercícios, mas a gente pode escolher V igual a PN, que são os polinômios de grau até N, né? W como sendo R, né? Então, vamos botar aqui PNR, com todos os polinômios com coeficientes reais. E a gente pode definir a transformação linear que leva esse polinômio, né, que leva um polinômio aqui
no valor desse polinômio em algum número real. A gente fixa um número real, né? A gente pode considerar todos os polinômios que zero. Né? Quer dizer, a gente pode considerar o valor de todos os polinômios naquele ponto. Então, o que essa função faz é pegar um polinômio e substituir o valor A. Então, né, se a gente quiser olhar aqui, né, a primeira condição, né, então a gente precisa que f mais g calculado em A seja igual a f de A mais g de A. Mas isso é por definição, né? É a mesma coisa que se a gente multiplica um polinômio inteiro por um mesmo número e substitui em A, né? Isso é a mesma coisa que você calcular o f de A e depois multiplicar esse polinômio inteiro por esse valor. Né? Então a gente tem aqui agora um espaço vetorial que não é mais o que a gente tem na cabeça, o Rn, né? Mas a gente aqui tem também uma noção de transformação linear. Outro exemplo que a gente pode considerar, né? Outro exemplo que a gente pode considerar é quando a gente considera V o espaço das funções com primeira derivada contínua em AB, né? Então esse é um espaço grande, até de dimensão infinita. A gente pode considerar W como espaço das funções contínuas em AB. E a gente pode considerar a transformação dada pela derivada. Então, ela pega uma função de classe C1, ou seja, uma função com derivada contínua, e associa a essa função a sua derivada. E, portanto, né, essas expressões aqui, então, o que a gente estaria pedindo, né, para essa função aqui, por exemplo, ser linear, né? A gente teria que, por exemplo, né, ter que d de f mais g é igual a df mais dg. Só que isso é claro, né? Porque d de f mais g é a derivada de f mais g. Só que a gente sabe que a derivada da soma é f' mais g'. É a mesma coisa, por exemplo, né, é que a gente derivar um múltiplo de uma função tem que ser alfa vezes a derivada dela. Isso também é regra de derivação. Né? Então, as regras de derivação, né, a regra da soma e da multiplicação por constante, é só uma forma de dizer que a derivada é uma transformação linear. Né? E para dar um último exemplo aqui, né, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, né, que a gente trabalhou bastante lá no curso de cálculo 2, né, é o seguinte, então, se a gente toma V igual a Cn AB, então agora são funções que têm N derivadas e a enésima derivada é contínua. E a gente toma W como sendo C0 de AB, então funções contínuas, né? A gente pode definir uma transformação linear L, né, que vai de V em W, né, que leva uma função, né, numa combinação entre a enésima derivada ou seja, né, a parte, né, da esquerda, né, quando você tem uma equação diferencial, né, então isso aqui a gente estudou, no caso, pelo menos no caso de coeficientes constantes de ordem 2, né?
Isso aqui é simplesmente o lado esquerdo de uma equação diferencial, né? Então, ao invés de a gente olhar para a equação diferencial, a gente olha só para o operador diferencial. Isso rendeu muitos frutos quando a gente estava, por exemplo, resolvendo equações não homogêneas. A gente vai perceber que tudo que a gente fez lá nada mais é do que um processo de álgebra linear padrão para qualquer transformação. Então, as equações que a gente estudou lá atrás, no cálculo 2, fazem parte também da teoria de álgebra linear. Os métodos também se aplicam. Então, esses foram alguns exemplos de transformações lineares, né? E agora a gente vai seguir com a teoria geral, com algumas definições. Então, antes de seguir, né, com a teoria geral, então, errei um pouquinho, antes de seguir com a teoria geral, a gente vai dar uma olhada aqui na geometria de algumas transformações lineares em R2, né, dada por matrizes, e depois a gente vai seguir com a teoria. Então, entra aí que eu vou escrever umas coisinhas aqui no quadro. Então, eu coloquei aqui o exemplo, né, de algumas transformações lineares, né, só para a gente ter uma intuição geométrica também, né, de como elas funcionam, de que elas carregam muita geometria, né, e para a gente também pensar geometricamente e ter direitinho tudo na cabeça. Então, por exemplo, um exemplo de transformação linear, aqui a gente está em R2, mas pode ser em qualquer R que você quiser, são as homotetias. Então, uma homotetia é você multiplicar o seu vetor o inteiro por uma constante, ou seja, você transformar o seu vetor aqui, né, num outro vetor que tem a mesma direção que o seu vetor. Então você nota, por exemplo, que nesse caso que eu desenhei, né, você pode ter uma homotetia com alfa positivo, porque você manteve o sentido maior do que 1, porque o vetor, né, ele cresceu. Ou você pode colocar um alfa negativo, que é você inverter o sentido, né? Ou você coloca o alfa menor do que 1, que é você contrair o vetor, né? De qualquer forma, em todas as situações, né, essa função ela é linear porque ela é dada, né, pela multiplicação por essa matriz aqui, como vocês podem verificar. Então, a gente viu, né, que multiplicações por matrizes são lineares, essa é uma função linear. Tá? A gente vai estar procurando bastante, tá, escrever as nossas transformações em termos de homotetias. Tá? Quando a gente for falar de autovalores e autovetores. Né? Outros exemplos são as rotações, né, que a gente na aula passada trabalhou com elas, né, e chegamos à conclusão, né, que elas são dadas por essa transformação, né? Ou seja, você escrever o seu vetor, né, em termos de uma base girada. A gente então, né, você pode olhar, né, que as rotações elas são dadas, né, também por um produto de matrizes. Então, de maneira aqui geométrica, né? Então a gente gira aqui por um ângulo θ até parar nesse outro ângulo aqui. A rotação. Outro exemplo que a gente pode tomar, né, é, por exemplo, uma reflexão em torno do eixo X. Se a gente jogasse menos para cá. Então, uma reflexão que seria só trocar o sinal do Y. Né? Então, na verdade, a gente está fazendo em verde, né? Seria a gente parar nesse vetor aqui. No caso, a reflexão em torno do eixo X.
que também é dada por uma matriz, vocês podem verificar que isso é dado pelo produto 1, 0, 0, menos 1. Então, a transformação de reflexão no plano, a partir do eixo X, é dada por uma matriz. Mais tarde também, né, a gente vai ver como fazer reflexões em torno de qualquer reta. A gente poderia, por exemplo, refletir em torno da origem, então trocar o sinal de tudo, né? Mas as várias reflexões que a gente pode fazer, né, também não precisa ser só pelo eixo X, também são escritas por operações lineares. E a gente tem os cesariamentos, né? Significa você manter uma das coordenadas, né? Você manter a componente em uma das direções fixas e aumentar só na outra. Então, nesse caso, né, a gente pode estar alguma coisa, como o y não vai mudar, né? Assim, né? Então, aqui a matriz ficaria 1 alfa, desculpa, 1 alfa, 0y. Ou seja, tudo que acontece na componente y segue acontecendo igual, né? Mas o que acontece na componente x é um pouquinho diferente. É interessante a gente pensar também, tá, que todas essas operações aqui a gente pode entender como operação linear, né, de maneira geométrica. Então, é interessante que a gente faça esse pensamento geométrico, né? Então, o que diz, né, uma operação ser linear? Então, vamos ver aqui no exemplo da homotetia, que é mais fácil de desenhar, do que no caso, nos outros casos, mas nos outros casos funciona igual. Então, se esse vetor aqui é uma soma de outros dois, né, então a gente tem que mostrar o quê? Que a transformada da soma é a soma das transformadas. Vamos escrever aqui esse vetor rosa como soma dos vetores amarelos e laranjas. Então, aqui está a regra do paralelo branco. Então, o que acontece? Quando você for fazer uma homotetia no amarelo e no laranja, né, você vai esticar eles pela mesma proporção. Então, o que vai acontecer com o vetor rosa? Ele vai ser esticado na mesma proporção junto com eles, né? Isso significaria dizer que o transformado do rosa é a soma dos transformados entre o amarelo e o laranja. A mesma coisa para a esticada. Então, por exemplo, no caso de uma rotação, né, se esse vetor rosa aqui for obtido pela regra do paralelogramo entre dois vetores, né, você girar esses dois vetores, você vai girar o vetor rosa junto. Então, nesse caso, eu também estou dizendo que o transformado da soma é a soma das transformadas. Então, eu recomendo vocês a fazer desenhos, né, e a gente pode fazer depois na aula ao vivo, para entender todas essas situações aqui, como situações de transformações lineares, né, mas do ponto de vista geométrico, né, usando aquela soma geométrica de vetores que vocês aprenderam lá no curso de álgebra linear. Então, dados aqui alguns exemplos geométricos, né, vamos voltar para a teoria geral. Então, vamos continuar aqui com a nossa teoria. Então, vamos para mais um resultado teórico que é bastante importante, né? Que é como que a gente define uma transformação linear. Como que a gente constrói uma transformação linear? Esse teorema aqui está dizendo que é muito simples. Ele diz o seguinte: sejam V e W espaços vetoriais, V1, Vn uma base para o primeiro, e W1, Wn uma base para o segundo, os elementos do segundo, vetores arbitrários. Então, existe uma única transformação linear, T de V em W, com T de V igual a WI. Então, esse teorema aqui está dizendo para a gente, num certo sentido, que toda transformação linear ela fica definida em termos da sua base. Vamos ver. Então, uma vez que a gente fixa uma base, né? Então, se W
Se V pertencente a V, né? Então, esse nosso V, né? Ele tem uma única expressão. Deixa eu escrever isso aqui embaixo, né? Ele tem uma única expressão em termos dos vetores da base. Então, se a gente aplica aqui a nossa transformação linear, né? O que a gente sabe? A gente sabe que essa soma aqui vai abrir uma soma, então isso aqui é T de A1 V1 mais T de AN VN, e essas constantes vão sair. Ou seja, se eu te dou a transformação linear, basta eu saber o que acontece numa base. Que a partir da base eu construo qualquer vetor e pela linearidade eu consigo calcular a transformação dado o que aconteceu com cada vetor na base. Por outro lado, né, se eu te dou a transformação, você descobre o que acontece em cada vetor da base, e aí você descobre o que acontece com qualquer vetor. Por outro lado, se eu te digo o que acontece com qualquer vetor da base, né, é só montar minha transformação desse jeito, defini-la dessa forma. Que ela vai ser linear, se ela for definida desse jeito. Então, a gente sempre pode descrever uma transformação linear dizendo o que acontece em uma base, né? Porque para outra base também, né, você tem as matrizes de mudança de base, você sabe mudar de uma base para outra. Isso aqui acontece com qualquer vetor. Então, espaço vetorial, transformação linear, é ver o que acontece na base. Estudou a base, estudou a transformação quase que por completo. Então, vamos ver aqui. Então, encontre a transformação linear de R2 em R3, que na base 1, 0, 0, 1, né? Que na base 1, 0, 0, 1, né? Ela funciona levando 1, 0 no 2 menos 1, 0, 0, 1, 1, 0. Então, vamos resolver isso aí. Então, vamos pegar aqui um vetor qualquer. Certo? Então, pegando um vetor qualquer, a gente precisa aqui, pelo teorema, né, escrevê-lo na base dada. E a base dada é 1, 0, 0, 1. Então, isso aqui é tranquilo. Então, tranquilo fazer isso aqui. Então, agora a gente aplica a linearidade. Então, isso aqui é T de A vezes 1, 0, mais T de B vezes 0, 1. De novo, por linearidade, esse A sai. E o B sai também. Agora a gente só coloca quem a gente quer que seja cada coisa. Mais B vezes a imagem do 0, 1, que é 1, 1, 0. É só completar, né? Então vai ficar 2A mais B
menos A mais B, zero. Então, se a gente quiser testar, T de 1, 0, 2, menos 1. T de 0, 1, 1, 1. Então, tá aí montado. Segundo exemplo, como é que acontece se a gente escolhe uma outra base? Né? Então, encontre uma transformação linear de R2 em R2 que leve o vetor 1, 1 no 2, 1 e leve o vetor 1, 2 no vetor 2, 2. Então, o nosso exercício, a nossa receita, né, manda a gente pegar um vetor e escrevê-lo na base que está aqui. Então, você pode verificar que 1, 1, 1, 2 formam uma base. Então não dá para escrever aqui direto, porque isso aqui são as coordenadas na base canônica, uma vez que a gente fixou R2, então esse AB é igual aqui em cima. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer essa mudança de base aqui. Então descobrir quem é SC e quem é SD. Então a gente pode fazer tanto pelo sistema, né? Então tentar resolver o sistema, né? Ou fazer pela matriz de mudança de base. Então, se você quiser fazer pelo sistema, você pode fazer. Eu vou fazer pela matriz de mudança de base. Então, esse C e esse D aqui, né, são as coordenadas do vetor AB na base 1, 1, 1, 2. Né? Então, eu tenho que fazer a mudança de base da base canônica para essa base aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a transformação dessa base para a canônica, que é mais fácil. Então, o vetor 1, 1 na base canônica, ele é o vetor 1, 1. E o vetor 1, 2 na base canônica, ele é o vetor 1, 2. Então, essa é a matriz que muda o sistema de coordenadas com esses vetores para a base canônica. Então, a matriz que eu estou procurando é a inversa dessa matriz aqui. Então, essa matriz aqui tem determinante 1. Né? Então, inverter matriz quadrada, né? A gente mantém, né? A gente troca a diagonal principal de lugar, e a gente mantém a diagonal secundária trocando sinal e divide pelo determinante, que é 1. Né? Então, essa é a matriz inversa dessa matriz aqui. Ou seja, essa matriz aqui, ela é a que troca os vetores na base canônica para os vetores na base nova. Então, se a gente coloca o AB aqui, então as coordenadas de qualquer vetor AB em termos da nova matriz, ela é 2A menos B e menos A mais B. Então eu tive que fazer aqui uma mudancinha de base, né? Para conseguir fazer na nova base aqui. Se você não quiser fazer com mudança de base, você pode armar o sistema para achar o C e o D também. É o mesmo processo. Só que aqui eu estou tentando aproveitar a tecnologia que a gente desenvolveu na aula passada. Então, né, continuando aqui, então a gente quer calcular, né, T do quê? 2A menos B. Vezes 1, 1. Né? Mais menos A mais B vezes 1, 2. Então, a gente vai fazer igual a gente fez aqui, a gente vai abrir
Então primeiro a gente vai abrir uma soma e depois a gente vai tirar os escalares. Então a gente vai ficar com 2A menos B, P de 1, mais menos A mais B, T de 2. Agora a gente só coloca aqui os vetores que a gente precisa, né? Então a gente quer que o 1, seja transformado no 2, 1. E a gente quer que o 1, 2 seja transformado no 2, 2. E agora a gente só monta tudo. Então, juntando tudo aqui num só vetor, né, a gente fica com 4A menos 2B menos 2A mais 2B. Depois a gente fica com 2A menos B menos 2A mais 2B. Então a gente fica com 2A aqui, né? E a gente fica aqui com B. Então essa é a transformação linear. Ela dobra a primeira coordenada e mantém a segunda. Beleza? Então, se você notar isso aqui, né? Então, deixa eu escrever isso aqui de uma maneira mais eficiente. Então, o que está acontecendo, né? A transformada de um vetor AB é o vetor 2AB. Então, nota o seguinte, se você escrever isso aqui como vetor de coluna, então a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma também, né? Então, a gente tem essa igualdade aqui, basta a gente colocar a matriz 2, 0, 0, 1. Ou seja, essa transformação que a gente deu, né? Ela é dada basicamente, né, essa transformação de R2 em R2, ela é dada basicamente por uma matriz. Eu vou deixar o exercício. É que vocês voltem na matriz do exemplo passado, né? E encontrar a matriz para o outro exemplo. Então, vocês verem, né, que o outro exemplo também é dado por uma multiplicação de matrizes. Tá? E isso não é uma coincidência, não. Tá? A gente vai ver que quando esse V aqui e o W aqui são Rn e Rm, né, qualquer transformação linear, né, esse teorema aqui, né, vai dizer para a gente vai olhar com cuidado com isso na próxima aula, né, mas esse teorema aqui está dizendo para a gente que toda transformação linear pode ser entendida como um produto de matrizes, né, como um produto de matriz vetor. Então isso vai ser uma coisa bastante importante para a gente mais para frente, mas agora nessa aula a gente vai continuar sendo ainda um pouquinho mais teórico. Então, deixa eu apagar aqui o quadro para a gente continuar com a teoria. Então, ó, vamos aqui introduzir, né, dois conjuntos que são muito importantes no estudo de uma transformação linear. Se você lembrar bem, né, quando a gente fez o estudo de sistemas lineares no início do curso, ou quando a gente estudou equações diferenciais lineares no início do curso de cálculo 2, né, lá na terceira semana,
a gente percebeu que a gente deveria primeiro estudar o caso homogêneo, para do caso homogêneo a gente construir o caso não homogêneo. Então a gente estudou as funções que quando a gente joga dentro da DO dá zero. E aqui, no caso geral de uma função linear, né, é o conjunto de pontos onde a função dá zero, onde a transformação dá zero. É o que a gente vai chamar de núcleo de T. Né? A gente chama esse conjuntinho quer T aqui, kernel, que é núcleo em inglês. E o conjunto das equações que poderiam ser solucionáveis, né, era o que a gente chamava de imagem. Então, a imagem de T, que é o conjunto de todos os vetores, que são imagem de alguém. Então, a gente vai demonstrar que, de fato, né, esses conjuntos são subespaços vetoriais dos espaços em que a gente está estudando, e logo depois a gente vai descrever esses espaços para alguns dos exemplos que a gente já tem. Né? E no final da aula a gente vai caracterizar as transformações injetivas em termos do núcleo e vamos provar o teorema de núcleo-imagem que vai ser utilizado bem mais para frente. Então, vamos começar mostrando que o conjunto de vetores que é levado em zero, são levados em zero, é um subespaço vetorial. Então, primeiro, a gente tem que mostrar que zero está no núcleo de T. Então, vamos começar por isso. Então, T de zero, né? Então T do vetor nulo, eu posso escrever isso aqui como T do vetor nulo mais vetor nulo. O vetor nulo mais o vetor nulo é o próprio vetor nulo. Então, isso aqui é T do vetor nulo mais T do vetor nulo. Então, se eu subtrair o vetor nulo de ambos os lados, eu concluo que o vetor nulo é elevado no vetor nulo. Então, toda transformação linear leva o vetor zero no vetor zero. Ou seja, o zero é um vetor no núcleo. Agora, vamos pegar vetores no núcleo e alfa um escalar. Vamos botar R aqui, mas também pode ser C, dependendo do espaço. Então, primeiro a gente tem que verificar que quando a gente soma dois vetores, a gente não sai do núcleo. Mas isso também é bem fácil de fazer, né? Porque T de V mais W é T de V mais T de W. E isso aqui é o vetor nulo de W mais o vetor nulo de W. Isso é a mesma coisa, né? Para T de alfa V. Isso aqui é alfa T de V mais T de V é o vetor nulo. Então, qualquer coisa vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Portanto, o núcleo é um subespaço de V. A gente já vai identificar ele como um espaço conhecido já pela gente. A gente já conhece ele, mas ainda não sabe o que conhece. Vamos ver a imagem. Então, primeira coisa, a gente tem que mostrar que o vetor nulo de W pertence à imagem de T. Mas isso já está feito. Né? Porque o vetor nulo é elevado no vetor nulo. Então, o vetor nulo é sempre um elemento. Então, vamos pegar V e W. Né? Vamos botar o W, que a gente vai usar esse W aqui. Então, vamos botar U e V. Vamos botar U e W na imagem de T. E um alfa, né, escalar, então R ou C. Então, U, eu sei que é a imagem de algum vetor. V
eu sei que é a imagem de um outro vetor. Ou seja, o vetor 1 mais W é a transformação do vetor 1 mais a transformação do vetor 2. Só que eu sei que a soma das transformações é a transformação da soma. Ou seja, a soma de dois vetores na imagem está na imagem. A mesma coisa se a gente multiplicar. A gente faz o processo inverso da demonstração assim. Ou seja, a imagem de uma transformação linear, né? Ela é exatamente um espaço vetorial. Então aqui tudo é espaço vetorial. Então eu vou apagar essa demonstração aqui para a gente ver alguns exemplos. Então, vamos lá. Então, o primeiro exemplo que a gente viu foi a multiplicação de uma matriz por um vetor. Então, era V igual a RM, a W igual a Rn, e T de V em W era aquela multiplicação de matrizes lá que a gente viu. Então, olha só. Vamos escrever aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos supor M igual a 2 e N igual a 3, tá? Só para a gente ter uma ilustração do que acontece, para a gente não ter que escrever uma matriz genérica e acabar se perdendo. Então, uma matriz 2 por 3, né? Então é uma transformação desse tipo. Então, vamos ver o que é quer F. Então, quer T. O que é o núcleo da T? O núcleo da T, né, é o conjunto de vetores. Vamos botar V aqui, para a gente não confundir com x, y. De forma que AV vale zero. Ou seja, é o conjunto de vetores onde essa multiplicação aqui dá zero. Ou seja, é o conjunto de soluções, né, do sistema. Zero, são 3, né? Então, é o conjunto de soluções do sistema AX mais BY igual a zero. CX mais DY igual a zero. E EX mais FY igual a zero. Então a gente conhece bem isso aqui, né? A gente sabe como calcular isso aqui. É só calcular o espaço aqui, né? As soluções desse sistema homogêneo. Esse espaço aqui é chamado de
espaço nulo de A. Em particular, né, a dimensão desse cara, a gente sabe quem é. A dimensão desse cara, a gente sabe quem é. Ela é a nulidade da matriz. Então, se a gente tem uma transformação dada por uma matriz, o núcleo dela é simplesmente o espaço das soluções homogêneas. Então é só calcular o conjunto das soluções homogêneas. A gente já fez aula passada, né, até como se calcula a base para esses espaços. Então, a gente sabe quem é o núcleo, vamos descobrir quem é a imagem. Então, deixa eu escrever de novo aqui que eu apaguei, não deveria. Essa aqui é a nossa transformação. Então vamos ver quem é a imagem disso aí. Então a gente já viu no teorema passado, né? A gente só precisa descobrir o que acontece numa base. Então a gente só precisa descobrir o que acontece com 1, 0 e com 0, 1. A partir do momento que a gente descobre o que acontece com 1, 0 e o que acontece com 0, 1, né? A gente sabe o que acontece com todos os vetores. Então, a imagem, né? Então, se a gente escrever aqui um vetor qualquer, a gente já viu no argumento anterior, né, que a imagem desse cara é essa aqui. Então, todo vetor na imagem vai ser a combinação linear desses vetores aqui. Então, basta ver o que acontece com 0 e 0, 1. Então, se a gente for calcular T de 1, 0, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá ACE. Vou deixar para vocês fazerem o produto, mas isso aqui dá ACE. É da primeira coluna. Já se eu fizer com 0, 1, isso aqui dá a segunda coluna. Portanto, né, a imagem da T é o conjunto gerado pelo vetor ACE e o vetor BDF. É gerado pelas colunas da matriz, é o espaço coluna da matriz. Então, você vê que tudo isso aqui a gente mexeu já, né, nas últimas aulas. Então aqui, núcleo é o espaço dado por equações e a imagem, né, é o espaço gerado. E a gente sabe, né, então, a gente também já viu, que a dimensão da imagem é o oposto. E se você olhar bem, né, nulidade mais posto, a gente sabe que é o número de colunas, que é a dimensão aqui do espaço de saída. Ou seja, posto mais nulidade é igual à dimensão do espaço de saída. Então, toda a discussão também de sistemas lineares, né, então possibilidade de resolução, tudo isso pode ser entendido também por transformações lineares, embora isso não seja um papo para agora, né? Então, na próxima aula a gente vai voltar a estudar aqui nas matrizes. Beleza? Então,
Os outros exemplos a gente vou deixar para vocês explorarem na lista de exercícios para essa aula não ficar muito longa, né? Então a gente também pode discutir nas nossas aulas presenciais. Então eu vou finalizar com a classificação de injetividade em termos do núcleo, né? E também vou discutir, né, essa relação entre posto, né, entre dimensão da imagem e a nulidade, que é a dimensão do núcleo, né? Então eu vou provar, do ponto de vista de espaços vetoriais, que vale essa desigualdade de posto mais nulidade igual à dimensão do espaço de saída. Então, para finalizar a aula de hoje, vamos classificar quando que uma transformação linear ela é injetiva. Então, quando que T de U. Então, uma transformação linear é injetiva se e somente se o seu núcleo é zero. Então, olha só, o que significa ser injetivo, né? A gente sabe que um cara, né, não pode ser levado em dois, para uma função não pode levar um mesmo elemento, né, em dois elementos distintos. Mas você pode ter, né, várias pessoas indo num elemento só. Numa função injetiva é justamente isso, né? Então, elementos diferentes são levados em elementos diferentes. Então, eu vou provar que uma transformação linear é injetiva se e somente se o seu núcleo é zero. Então, vamos demonstrar esse resultado. Então, ida. A ida é direta, né? Então, lembra que o núcleo, né? São todos os caras que são levados em zero. Mas, o zero é levado em zero. O zero é levado em zero. Como a gente só pode ter um cara levado em zero, porque a função é injetiva, esse cara tem que ser zero, só o zero. A injetiva diz que para cada só pode ter um cara que é a imagem ali, né? Então só pode ter um elemento levado no zero. Esse conjunto é unitário, por isso que é injetivo. Só que já tem o zero lá. Então, esse conjunto só pode ser o zero. Então vamos voltar. Então vamos supor que o núcleo da minha aplicação seja só o zero. Então o que significa T de V ser igual a T de W? Então T de V igual a T de W, né, é equivalente a dizer que T de V menos T de W é zero. Só que esse lado de cá, né, diz que T de V menos W é zero, porque eu posso juntar isso aqui. Então isso diz que V menos W é um elemento do núcleo. Ou seja, V menos W é zero. Ou seja, V igual a W. Ou seja, a única maneira de dois elementos terem a mesma imagem é eles serem iguais. Então, né, eu vou roubar o espaço do outro teorema, mas vou apagar, né? Então, no caso de matrizes, né, então, qual é o caso de matrizes, né? Você procurar o núcleo é você tentar resolver a x igual a zero. Então, isso aqui ser injetivo significa dizer, então, que o núcleo é zero, ou seja, a única solução dessa equação homogênea é a própria zero. Então,
essa transformação aqui é injetiva se e somente se a nulidade da matriz é zero. Então, para você verificar que uma transformação linear dada por uma multiplicação de matrizes ela é injetiva, você precisa verificar a nulidade da matriz. Eu não vou fazer nenhum exemplo, vou deixar para vocês fazerem um exercício, mas é muito importante essa observação. Tá? Outra observação é que isso aqui se parece muito com o que a gente fez, né? Se você lembrar bem, se a gente está querendo, né? Então se isso aqui fosse uma equação do tipo, né, t de x igual a b, né? Então t de x igual a t de y, né, diz que t de x menos y é igual a zero. Ou seja, duas soluções dessa equação, a diferença delas soluciona homogêneo, né? Então, repara que esse é o mesmo método que a gente, né, que quem está fazendo o cálculo 2 agora, esse é o mesmo método que a gente usou para resolver equações lineares não homogêneas, né? A gente resolve a homogênea e depois resolve a não homogênea. Então, esse procedimento aqui a gente já fez na prática, né? Essa coisa de considerar a diferença. Né? Então, é bastante importante aqui a gente ter essa noção. Né? Então, vamos demonstrar aqui esse teorema do núcleo da imagem. Né? E aí a gente vai ter uma outra interpretação daquela igualdade que a gente definiu lá no começo do curso, que é a relação, né, posto, a nulidade, como a gente definiu, né, como posto menos o número de colunas menos o posto. Então isso aqui é uma explicação de por que a gente fez isso lá atrás, inclusive. Então vamos demonstrar esse teorema. Né? Então, dimensão é tamanho da base. Então o que eu vou tentar fazer é construir uma base de V a partir de uma base da imagem e uma base do núcleo. Então, se eu construir uma base aqui, cujo tamanho é a soma das bases aqui, eu estou feito. Então, vamos ver como se prova isso aqui. Então, vamos pegar aqui V1, Vn, uma base do núcleo de T. Então, a dimensão do núcleo é N. E eu vou pegar uma base da imagem de Q. Então a dimensão dessa imagem é N. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar agora vetores em V. Então, para cada vetor em V, eu vou escolher. Para cada vetor aqui, quer dizer, eu vou escolher um cara que é elevado nele, porque ele está na imagem, né? Então, escolha. Vamos escolher o 1M tais que T de UI é igual a V, W. Então, eu vou escolher camaradas aqui que são levados nos camaradas de lá. Então, a minha afirmação, o que eu vou provar é que se eu juntar
W1, W1 com U1, UM, isso aqui dá uma base de V. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma base do núcleo, eu estou puxando uma base da imagem e estou dizendo que isso aqui vai formar uma base de V. Então eu preciso mostrar, primeiro, que esse cara gera o espaço inteiro e depois eu preciso mostrar que eles são linearmente independentes. Tá? Então, se isso aqui for uma base, né, a dimensão é N mais N. Justamente o que a gente está querendo provar. Então vamos começar mostrando que isso aqui gera o espaço inteiro. Tá? Então, é uma brincadeirinha bem legal. Vamos pegar um elemento nesse espaço vetorial aqui. Vamos aplicar T nele. Então, T de V é um elemento de W que está na imagem. Então, ele pode ser construído a partir dessa base aqui. Vamos botar aqui alfa1, W1, até alfa N, W1. Tá certo? Só que esses caras são a imagem desse camarada aqui. Então, isso aqui é alfa 1 T de 1 até alfa N M, né? T de 1 M. Isso aqui tudo passa para dentro. Então isso aqui é T de alfa 1 até alfa M. Então qual é a consequência que a gente tira? Né? Se a gente jogar esse camarada para o lado de cá, a gente vai ter que T desse V menos o T disso é zero. E a gente pode juntar tudo também. Então T de V menos, toda hora aqui, T de V menos alfa 1, U1 até alfa M, o M, isso aqui é zero. Então eu não vou mais precisar disso aqui, eu vou apagar isso aqui. Então o que a gente conclui? A gente conclui que o vetor V menos alfa 1 V1, alfa 1 U1, desculpa, até alfa N ou N, alfa N ou N, está no núcleo da T. E todo vetor no núcleo pode ser construído a partir de V1, Vn. Então, V menos alfa 1, U1, até alfa M ou M, pode ser construído, né, a partir de V1, Vn. Então, vou botar aqui beta 1, V1, até beta M, Vn. Ou seja, o meu vetor V, passando esses camaradas todos para lá, pode ser construído usando esses vetores aqui. Então o meu espaço ele é gerado por esses vetores, ou seja, essa dimensão é menor ou igual que essa. Agora vamos provar a independência linear. Então, vamos supor que a gente combinou esses vetores e deu zero. Então eu quero mostrar que tudo aqui é zero, né?
que é a nossa caracterização de ser linearmente independente. Então, ser linearmente independente, ele é isso, né? A gente pega uma combinação que dá zero, então todo mundo tem que ser zero. Não pode ter outro. Então, vamos aplicar T. Então, aplicando T, ó, a gente vai ter essa soma toda aqui. Então, já vamos escrever aqui alfa 1, T de 1. Então, tudo isso aqui vai se manter, né? Que vai abrir uma soma. Quando eu fizer aqui, eu vou calcular T de V1. V1 está no núcleo, é zero. T de V2, V2 está no núcleo, é zero. Então, tudo que está do lado de cá vai dar zero. Então, isso aqui é zero. E a gente lembra que esse cara aqui é W1. E esse cara aqui vai até WM. E esses vetores são base. Então, se eles são base, eles são linearmente independentes. Então, a única maneira de eu construir o zero aqui é que se cada um for zero. Ou seja, a gente concluiu que todos os alfas são zero. Então, se todos os alfas são zero, a gente só fica com essa equação aqui. Então, beta 1 V1 até beta N VN. Então, aqui a gente usou a transformação para jogar lá para o W e usar a independência linear lá. Agora a gente só ficou com isso aqui. Só que isso aqui também é independente, porque é base. Então esses caras também são zero. Então é tudo zero, né? Esse conjunto é ali. Então, gerador linearmente independente é base. Então, a gente tem essa igualdade aqui. Então, eu vou fazer um comentário aqui. Vocês podem formalizar, escrever e pensar sobre isso. Tá? Começar a deixar alguns exercícios assim, algumas coisas que a gente vai pensar nesse sentido. Que é o seguinte, tá? Então, se a gente tem uma matriz aqui, transformando um espaço em outro, né? De novo, a gente sabe que o número de colunas está ligado ao número de incógnitas, quando a gente pensa num sistema, e o número de linhas está ligado ao número de equações. Né? E o número de colunas é a dimensão desse cara aqui. Então, se você tem mais equações do que incógnitas, né? Se você tem mais equações do que incógnitas, né? A dimensão da imagem ela é no máximo a quantidade de incógnitas. Então, você nunca vai gerar o espaço inteiro. Aqui, né? A imagem nunca vai ser o W. Ou seja, vão existir vetores para o qual o sistema que você está estudando não tem solução. Então, se você tem mais equações do que incógnitas, é muito possível que você não consiga resolver para a maioria dos vetores. Por outro lado, se você tem mais incógnita do que equação, esse valor aqui, que é a dimensão da imagem, né, ele nunca vai conseguir chegar nessa dimensão aqui. Porque essa dimensão é maior do que essa, e essa dimensão é maior do que essa, porque a imagem mora aqui dentro. Ou seja, você sempre tem nulidade, você sempre tem, né? Você nunca vai ter solução única, você sempre vai ter soluções múltiplas. Então, ou você não tem, ou você tem múltiplas soluções. Então, esse teorema de núcleo-imagem, né, é uma maneira de reescrever o que a gente já fez lá atrás, quando a gente falou de posto e de nulidade. Beleza? Então é isso, gente. Eu sei que essa aula foi abstrata, né? Igual a aula de espaços vetoriais, mas a gente fez muitos exemplos com matrizes, né? E na lista de exercícios vocês também vão fazer muitos exemplos com matrizes. Na aula que vem, né, a gente vai mostrar que esses são todos os exemplos possíveis, né, no caso de dimensão finita. Então a gente vai mostrar que nesses casos que a gente está estudando,
né? Então o espaço setorial de dimensão finita, né? Toda transformação linear é, no fundo, uma multiplicação de matrizes. Tá? Então esses métodos que a gente viu aqui na aula de hoje para multiplicação de matrizes, ele vai funcionar para qualquer transformação linear com espaços de dimensão finita. Beleza? Então é isso, gente. A gente se fala na próxima semana. Até a próxima.